Continuando nossos vídeos, hoje nós vamos estudar um outro bloco do DSP, que é o conversor analógico digital. Nós vamos passar pela configuração dele, como utilizar e como configurar, e também por alguns detalhes do bloco que são cruciais para o entendimento bem legal dessa ferramenta. E por fim, um exemplo prático para fixar os nossos conhecimentos. Primeiramente, pessoal, nós vamos precisar incluir aqui no nosso projeto alguns arquivos extras, tá certo? Lembrando que quando nós fomos trabalhar com o timer, nós incluímos esse arquivo do timer, então agora, como nós vamos trabalhar com ADC, nós vamos precisar incluir o arquivo também do analógico digital, ok? Então, primeiramente, nós vamos lá no projeto, né? Adicionar. Eles estão no mesmo lugar que estavam, né? No Device Support, você vai pegar lá o XD, não se esqueçam desse XD, tá ok? E aí nós vamos colocar aqui no source, né? Nós vamos colocar o ADC e mais um outro arquivo, beleza? Que é o EPWM, tá certo? Nós vamos precisar desses dois arquivos no nosso projeto. Então, a gente abre lá, copiar, ou incluir, ou espelhar, vocês que sabem. Mas está lá agora o ADC e o EPWM. Nós vamos agora partir para a configuração. Começamos com a prototipagem das nossas funções, tá certo? Nós vamos precisar aqui de uma função para fazer o setup do AD, tá ok? Vamos chamar ela de setup ADC, né? Pode chamar do que você quiser. E uma outra função que nós vamos utilizar aqui para fazer a configuração do PWM. Então nós vamos utilizar essa funçãozinha aqui, ó, setup EPWM10. Então nessa forma aqui, o PWM10 vai ser utilizado como trigger, né, como gatilho da conversão analógica digital. Beleza? Bom, uma vez prototipado elas, nós vamos escrever as funções. Vamos aqui no setup, no C, né, na parte C, no ponto H nós fizemos só o protótipo da função, e aqui no C nós vamos escrever as funções, tá certo? Bom, primeiramente, hoje o nosso foco é aprender o AD. Então nós vamos colocar, eu vou colocar aqui no arquivo o bloco de setup do EPWM, mas nós não vamos discutir ele hoje, certo? Vai estar aqui, simplesmente pode fazer um Ctrl+C e Ctrl+V dele, tá certo? Eu vou deixar o código na descrição do vídeo para que vocês possam utilizar esse códigozinho aqui. Mas isso daqui simplesmente vai gerar um pulso para a gente poder fazer a conversão, para dar o start, né, na conversão analógica digital, tá certo? Nas próximas aulas, quando nós formos aprender o PWM, aí nós vamos voltar e vamos entender essa parte do código aqui, tá certo? Bom, dito isso, vamos começar aqui a escrever função, né, do ADC. Olha aqui, pronto. Aí aqui nós vamos começar a escrever o nosso código. O código do ADC, o setup do ADC, ele vai passar por várias partes, tá certo? Nós vamos ter que definir vários pequenos detalhes da nossa conversão analógica digital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o código aqui e nós vamos ir discutindo parte a parte desse código à medida que a gente vai caminhando por cima dele, tá? Então vamos começar aqui. Essa primeira parte do código aqui, ela diz respeito à definição da minha resolução. Depois eu venho aqui, essa linha aqui, ela só tem sentido se você utilizou lá no syscontrol, se você desabilitou o clock para o ADC lá. Tá? Então aqui você precisa habilitar o clock desse ADC. Então essa linha só tem função se você desabilitou o clock. Se não, você pode comentar, não tem problema nenhum. Tá certo? Depois nós vamos colocar aqui um pré-scale do clock, né, que vai para o módulo ADC. Nós vamos estudar isso aqui já. Depois nós vamos utilizar essa função ADC setMode, que é uma função que está dentro do arquivo ADC, tá certo? Aqui ela tem a definição todinha dela, basicamente, tá? Mas praticamente o que a gente passa para ela? A gente passa a quantidade de bits
da resolução, ou é 16 bits ou é 12 bits, tá ok? Nós vamos utilizar 12 bits, e qual é o modo que ele vai operar, tá? Qual é o ADC, no caso aqui é o ADC-A, que nós vamos trabalhar com ADC-A, e aqui a resolução, depois o modo de operação, ok? Então, nós já vamos ver os detalhes disso daqui. Depois disso daqui, gente, entra basicamente aqui algumas configurações interrupção, tá certo? E os canais que nós vamos ler. No caso desse exemplo, nós vamos ler 2 canais, o canal 3 e o canal 4. Já vamos falar sobre eles. E por fim, aqui uma outra definição também de interrupção, né, junto com a lá de cima, uma outra definição de interrupção. E essa linha aqui, que eu nem falei dela, ela é para ligar, né, energia para esse ADC. E por isso que tem esse pequeno delay aqui depois, né, forçando esperar um pouquinho antes de começar as configurações, né, as leituras dos canais. Ok? Então, basicamente, a configuração do setup ADC é essa daqui, tá certo? Agora nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo o que é cada uma dessas partes aqui. Para entender essa configuração do ADC, nós vamos precisar de alguns arquivos, de dar uma olhada naqueles arquivos extras, certo? Então, o primeiro deles vai ser justamente o User Guide da nossa plaquinha de desenvolvimento. Por quê? Porque a gente tem que saber qual é o ADC que a gente pode usar, né? Então, vamos descer aqui lá naquelas pinagens. Tá? Então, aqui, pronto. A partir daqui da tabela 5, nós começamos a ver quais são os pinos que estão linkados ao ADC. Então, aqui nós já vamos ver aqui, ó, o ADC em A0, ADC em A2. O que é isso daqui? Quer dizer que é a entrada ADC do módulo ADC-A. Então, aqui nós temos módulo B, módulo C, tá certo? Tem vários. Então, nós estamos focando na aula de hoje o A. Ah, professor, eu quero usar o B ou o C, fica à vontade, tá certo? Então, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Nós vamos utilizar esse pino aqui, que é o ADC3, tá ok? Que é o ADC em A3 e o ADC em A4. Então, o ADC em A3 está aqui, é o pino 26 do J3, tá certo? E outro que nós vamos utilizar é o ADC em A4, que ele está aqui embaixo. Tá aqui, ó. ADC em A4, que é o pino 69 do J7. Interessante o seguinte, como no nosso projeto nós ainda estamos fazendo a geração da senoide através do DA, notem que eu não posso utilizar o ADC em A1, uma vez que eu estou utilizando ele como saída do DA, tá certo? Onde está gerando aquela senoide. Então, esse pino aqui não é possível da gente utilizar. Então, nós vamos utilizar o 4, o A4 e o A3, tá certo? Então, nós tem que sempre dar uma olhada nesse User Guide antes de escolher qual é as coisas que você vai querer utilizar, como PWM, etc. Outra coisa que nós vimos ali, nós vamos utilizar o PWM10 como gatilho do AD. Por quê? Porque o PWM10 não está em nenhum pino aqui disponível para a gente trabalhar nessa plaquinha de desenvolvimento. Nós temos aqui o PWM1, 2, 3, se eu pular ali para achar o 4, 5, 6, mas o 10 não está, certo? Então, por ele não estar aqui, nós vamos utilizar ele justamente para gatilhar o AD. Com a definição dos módulos que nós vamos utilizar, então agora vamos tentar aprofundar um pouquinho mais no módulo AD. Primeiramente, a definição nossa da resolução. E depois nós vamos chegar aqui e vamos definir o Prescale, tá certo? Prescale de 6. Prescale de 6. Bom, esse Prescale aqui, ele é importante, porque ele vai definir qual é o clock que vai chegar no módulo. E esse módulo, ele é sensível a esse valor. Então, ele tem limites para esse valor. Esses limites nós vamos ver no datasheet, ok? Do módulo, do processador. Então, não é aqui no User Guide do Launchpad, nós vamos ter que vir aqui no datasheet, tá certo? E dentro do datasheet é que nós vamos ver essa definição de pré-scale, certo?
Então, vamos jogar aqui lá na página 103. Tá aqui. 103, nós vamos ver aqui alguns parâmetros, tá certo? De funcionamento. E aqui nós temos os parâmetros de funcionamento tanto para 16 bits, quanto, na próxima, né? Aqui, pronto, para 12 bits, que é o nosso caso. Nós temos aqui que o clock do processador, no clock do módulo ADC, ele pode ser entre 5 a 50 MHz. Bom, como nós vimos lá, nossa máquina está com 200 MHz, tá certo? Então, 200 para chegar no máximo de 50, nós vamos colocar aqui ele dividido por 4, tá bom? Então, quando a gente coloca o pré-scale de 4, vai funcionar. E como é que a gente vai colocar esse pré-scale de 4? Então, nós vamos ter que vir num outro documento, que é o Technical Reference Manual, nós vamos descobrir como chegar àqueles 500 MHz, que é o ponto principal, tá certo? Para isso, nós vamos dar uma olhadinha lá nos 1592, né, na página 1592, onde vão aparecer aqui os registradores do módulo ADC. O registrador em questão que nós vamos utilizar é esse registrador agora, é esse aqui. Ó. Podem ver aqui que nós temos vários registradores. Eu peço que vocês não se assustem, porque no final das contas vocês vão ver que isso aqui é bem mais simples do que está dizendo aqui. Então nós vamos lá nesse registrador e ver o que a gente configura. Então o que nós precisamos são essa parte aqui, que é o pré-scale, certo? No caso do pré-scale, qual é o pré-scale que vai ser dividido por 4? Então aqui, ó, o input clock dividido por 4 é o código 6, beleza? Então por isso que nós aqui no nosso módulo, a gente coloca lá no ADC, no registrador ADC de CTL2 pré-scale de 6, certo? Então com isso a nossa resolução, nosso pré-scale está definido, o clock que vai para o módulo está no máximo, tá certo? Então eu estou dividido por 4, tenho 200 dividido por 4, vou ter os 50 MHz máximo, né, que a gente pode chegar para ele funcionar. Como nós vimos aqui no código, quando eu uso o ADC Set Mode, eu coloco ele para resolução de 12 bits. Agora vamos entender o que significa esses 12 bits e esse ADC Single Mode. Para isso, voltamos aos PDFs, certo? Então, vamos vir aqui no Technical Reference, nós vamos para outra página, tá certo? Bem pertinho aqui, 1557, né? Coladinho, que vai definir como é que a gente vai ver os resultados, para 12 e para 16 bits. Para 12 bits, eu tenho para um ou outro, tem duas formas de operação, single-ended, que é o que nós vamos usar, ou differential. No caso, para 12 bits, a differential é inválida, e no caso, para 16, a single-end é inválida. Então, o nosso módulo é justamente esse single-end aqui. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma fórmula, né, que é a fórmula definida por essa parte aqui. Vocês já podem ver aqui, né, 4096 porque 12 bits, né, e aí vem os valores de tensão de referência. No caso específico do nosso processo, a nossa tensão de referência baixa, né, vai ser 0 volts. Então, tá tranquilo. E a nossa alta vai ser 3 volts. No caso desse nosso sistema, esse VRF high aqui, ele pode variar um pouquinho. Vamos lá no datasheet, ó, datasheet, e aqui nós vamos ver aqui, ó, o VRF high, ele varia de 2,4 e típico ele é 2,5 ou 3. Na placa de desenvolvimento ele está como 3. Então nós vamos usar 3 volts aqui, tá certo? E o 0 vai ser 0 volts. Tá? Então, o que diz a nossa tabelinha aqui, né, no manual técnico, é que tensões de entrada analógico menor do que 0 vão ser lidas como 0. Bom, menor do que 0 não é muito aconselhável você colocar na sua placa, vai queimar. Então, garanta que a entrada é minimamente 0. E maior do que o VRF high vai ser lido como tensão máxima. Nesse caso aqui, também tem que tomar cuidado. O máximo que esse valor pode chegar é 3.3. Nós estamos em 3, então a sua tensão analógica tem que estar no máximo ali em 3, tá certo? Tem que tomar muito cuidado com isso, viu, pessoal? Nos nossos
laboratórios, não tem problema, porque o máximo que nós vamos utilizar é isso mesmo. Mas na vida real, quando você for para um desenvolvimento, você tem que garantir esses limites aqui. Qualquer coisa acima disso, você queima a sua placa. E aí já era. A diferença do analógico do 16 bits é que o 16 bits permite que você faça uma diferencial diferente, valores de 0 e máximo diferentes, tá certo? E você pega entre duas entradas. Então você vai pegar a entrada A e a entrada B e vai fazer a diferença entre as duas, certo? É um modo de fazer a conversão analógica digital também, bem válida, interessante em algumas aplicações. Mas o nosso foco de hoje é esse single-ended. Muito bem. Continuando aqui, nós vamos ver esse bit que nós vamos ligar aqui, que é o do Impulser Pause. Eu vou só então minimizar aqui, só para a gente poder ler aqui. Isso aqui vai definir quando é que o end of conversion, que é a sinalização do final da conversão, vai gerar um pulso que pode ser utilizado ou não como interrupção. Então, ou ele vai gerar o pulso ao final da amostragem ou ao final da conversão. Quando a gente coloca 1 aqui, nós estamos dizendo que vai gerar esse pulso ao final da conversão. Então nós podemos falar que a cada conversão pode-se gerar uma interrupção. Pode por quê? Porque você simplesmente pode não utilizar a interrupção do ADC e utilizar outro método para verificar se aconteceu, beleza? Mas supondo que nós vamos gerar uma interrupção, nessa configuração ele vai gerar uma interrupção ao final do resultado da conversão, quando eu terminei a conversão, tá certo? Aqui eu só ligo a energia no módulo e aqui as nossas duas entradas. Tá? Nessas duas entradas, uma coisa é simples. Então vamos lá. Nós vamos precisar agora entender alguns conceitos do nosso sistema, beleza? O primeiro conceito é o conceito do SOC. Tá? Então vocês podem ver aqui que eu tenho SOC 0 e aqui o SOC 1, ok? O SOC é Start of Conversion. Então nós colocamos o SOC 0 para controlar, né, para dar um start da conversão para o canal 3, e aqui nós configuramos ele. E aqui o SOC 1, ele vai estar configurado para fazer o start da conversion do canal 4, e aqui as nossas configurações para ele, tá certo? Então, cada SOC vai ser responsável por um canal. Nós temos 16 SOCs possíveis, tá certo? E com isso nós podemos fazer a configuração, né, a leitura, né, de todos os canais. Vamos dar uma olhadinha no manual. Aqui nós vamos lá na página, nós temos aqui no nosso bloco, né, de SOCs, nós temos do SOC 0 até o SOC 15, ou seja, nós temos 16 SOCs. E você pode configurar cada um deles com uma grande variedade de opções, tá certo? Então, primeiro, que é um dos principais, é qual o canal que nós vamos utilizar, tá certo? Só para a gente dizer, esse aqui vai utilizar o canal 3, canal 4, canal 1, canal 0. Qual é o canal que ele vai utilizar? Posso usar, professor, 2 SOCs para o mesmo canal? Pode. Tá? Claro que a resposta vai ser a mesma. Outro ponto de configuração é qual é o trigger desse SOC. Ou seja, quem que vai dar o start of conversion aqui? Quem que vai ser o responsável por iniciar essa conversão? Tá certo? Então nós vamos ter que ver isso daqui. E por final, esse último aqui que é o nosso tempo de amostragem, né? Ou janela de amostragem. Tá certo? Então qual é o tamanho, quanto tempo que ele vai ficar amostrando o sinal antes de efetivamente começar a conversão. Vamos voltar aqui no código rapidinho. Pronto. Então aqui, ó, no SOC 0 eu escolhi como canal o canal 3. Aqui eu vou definir qual é o tamanho da janela, que ele está utilizando essa variável aqui, a gente já vai ver ela aqui em cima. E aqui embaixo qual é o trigger, que é o trigger 17, tá certo? Então, o trigger colocado como 17, diz, né, que quem vai dar o trigger aqui é o EPWM10. Como é que a gente sabe que é o EPWM10? Aí nós vamos ter que dar uma olhadinha nas opções de trigger, né? Vamos dar uma olhada de novo no registrador, né?
Lá embaixo nós vamos ver o registrador. É o registrador ADC SOC 0 Control, né? A gente vê ele aqui, ó, ADC SOC 0 Control. E para analisarmos ele, nós vamos ver aqui, ó, o Trigger Cell, certo? Aqui as opções de trigger. Todas essas aqui são opções de trigger, viu, gente? Tem muita coisa. Timer 0, 1 ou 2, GPIO externo, EPWM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Então, tem vários. O que nós estamos utilizando é esse daqui, o 17, que é o quê? O EPWM10A, tá certo? Então, nós vamos aqui utilizar o EPWM10A. Vamos voltar aqui no nosso código. Pronto. Eu botei 17 aqui, EPWM10A. E aqui, ó, nós vamos justamente a configuração do PWM, tá certo? Dentro daquele comando setup PWM10, além da frequência, etc, tudo ali, eu vim aqui e habilitei, ó, SOC Enable, tá ok? Aqui eu vou fazer a habilitação do SOC no grupo A, tá ok? Então, eu preciso ligar esse daqui para que ele venha funcionar aqui embaixo, beleza? Então, depois nós vamos ver PWM, tá, pessoal? Vamos focar só no AD hoje. E aí eu fecho o meu AD, o meu trigger. Então, toda vez que der o disparo do EPWM10, ele vem aqui e vai converter o canal 3 e também o canal 4, porque ambos estão com a mesma fonte de trigger. O senhor pode ser fontes diferentes? Pode. Pode ser a mesma? Pode, como vocês estão vendo aqui, beleza? Aí fica simultâneo. Nesse instante aqui, ambos vão ser convertidos. Outra coisa que está faltando é a nossa janelinha, né? Essa janela já é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque ela tem limites físicos. Vamos olhar o datasheet, tá certo? Ó, voltamos lá no datasheet dele. Na operação de 12 bits, a nossa janela de amostragem mínima tem que ser de 75 nanosegundos. Então, quando a gente olha aqui, qual que é esse valor? Para ADC na resolução de 12 bits, 14 vezes o tempo, né, o período de clock. Para de 16 bits, 63. Então, essa nossa Acquisition Windows vai ser justamente aqui, né, a amostragem, né, em 15, né, que é 14 mais 1, em 15 janelinhas, beleza? Mas isso daqui a gente já pode ver no manual técnico também. Vamos dar uma olhadinha no manual técnico, que é na 1560, certo? Que ele vai falar aqui toda a explicaçãozinha do Acquisition Window. Então, o Acquisition Window vai ser sempre o quê? Aquele valor que a gente coloca no registrador, mais 1 vezes o tempo do sistema, tá certo? Então, usando essa equaçãozinha aqui e atendendo o mínimo do datasheet, no caso, para 12 bits 75, vamos subir aqui só para dar uma olhadinha, de curiosidade, para 16 bits, ó, 320 nanosegundos, né? Então, ele para 16 bits ele fica um pouquinho mais lento. Nesse momento, nós estamos praticamente prontos para fazer o ADC funcionar, tá certo? Porque nós já definimos praticamente tudo que precisa. A coisinha que está faltando aqui é a interrupção, beleza? Tudo o resto já está pronto. Os canais, quem que vai dar o gatilho da conversão, tempo de amostragem, tudo pronto, né? Tudo dentro das especificações técnicas do processador. Basta agora fazer quem é que vai ser o gerador de flag. Nesse exemplo aqui, nós temos dois SOCs, ok? Que é o SOC 0 e o SOC 1. Apesar dos dois receber o mesmo gatilho, eles não vão ser executados exatamente no mesmo período, já que os dois estão dentro do ADCA. Então, meu conversor analógico digital ele é um conversor analógico digital, com várias entradas, multiplexado. Então, o que vai acontecer? Quando eu der o disparo, eu vou fazer a amostragem e conversão do canal 3 e depois a amostragem e conversão do canal 4. Lembrando que isso não é uma coisa fixa, tá certo? Você define isso nas suas prioridades. Deixa eu ver se eu coloco aqui um pouco para baixo. Pronto. Normalmente, a nossa prioridade ela é rotacional. Então, por default, né, o prioridade é sempre o 0. Então,
é o SOC 0, né? Sempre, que é a prioridade. Mas você pode alterar a prioridade para que o SOC 2, 4, 7 seja o maior prioridade, beleza? Mas por default, o SOC com a maior prioridade é o SOC 0. Por isso que quando eu recebo a minha solicitação, né, o meu gatilho aqui, né, que é o mesmo, ó, PWM10, quem vai converter primeiro? O SOC 0, já que os dois estão gatilhados no mesmo elemento, beleza? Se os dois estão gatilhados no mesmo elemento, então o que faz sentido? Eu fazer com que quem gere a interrupção seja o SOC 1. Então aí eu vou utilizar esses elementos aqui para a gente selecionar as interrupções, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui lá no manual técnico. Para saber quem vai ser a fonte de interrupção, basta nós descermos aqui embaixo um pouquinho. Ó. Vamos pular aqui para baixo. Pronto. Então aqui, ó. Como é que vai funcionar? Primeiro, notem que eu tenho int 1, int 2, int 3, int 4. Ou seja, eu tenho 4 interrupções por ADC. Então eu quero não só definir quem vai ser a fonte da interrupção, mas qual delas que vai gerar. Certo? Então, aqui eu vou definir qual vai ser esse registrador, né? Qual vai ser a minha fonte, né? Que vai gerar a interrupção. Beleza? Nós temos aqui duas configurações. Ó. Um é esse. Bom, os dois são a mesma coisa, né? Mas um é qual é a minha fonte e qual é a habilitação da interrupção que eu quero. Então nós vamos ter que dar uma olhada nesse registrador aqui. Ó. 92 de novo, né? Int ADC int cell 1N2 e o cell 3N4. Nesse caso aqui o primeiro diz respeito às interrupções 1 e 2 e o segundo diz respeito às interrupções 3 e 4. Como nós vamos utilizar só uma interrupção, então nós vamos aqui no primeiro mesmo, tá? Beleza? E aí eu tenho basicamente uma configuração simples. Qual é a fonte da interrupção, que é o int2 cell ou int1 cell, e habilitar a interrupção. Beleza? Então, para a minha fonte, tem várias opções. Tá? Qual é o SOC que vai gerar, né, ao final da resolução daquele SOC, né, que é o EOC. Então, o EOC 0 está linkado ao SOC 0, o EOC 1 está linkado ao SOC 1, etc. Então, quem é que vai gerar? Então, no nosso exemplo, nós falamos que quem vai gerar é o 1, ou seja, quando eu terminar o SOC 1, eu gero a interrupção. Então, poderia colocar no 0? Poderia, sem problema nenhum. E o último é habilitar a interrupção. Então você tem que, desculpa, eu estava falando o int 2, né? E aqui é o int 1. Então eu coloco o 1 lá, é a mesma configuração para todos. Para o 3 e para o 4 também. E aí o int 1 habilita o int 1, beleza? Professor, eu quero o int 1, o int 2, o int 3 e o int 4. Então você pode colocar um SOC para cada um dos ints, ou duas interrupções para o mesmo EOC. Não tem problema nenhum, tudo vai ser gerado. E depois você tem que se organizar. Okay? Não faz muito sentido você ter duas interrupções para o mesmo EOC, mas você ter uma interrupção para cada EOC que você está utilizando, sim, faz sentido, beleza? Não é o caso do nosso exemplo, nós vamos utilizar apenas uma interrupção no final do EOC1 para gerar esse evento, certo? E por fim, esse bitzinho aqui, ele nada mais é do que apagar o flag da interrupção só para ter certeza que não tem nenhum pedido de interrupção perdido no mundo aí. Com tudo organizado e configurado, agora vamos fazer isso aí tudo funcionar, tá certo? Salvar aqui. Vamos abrir aqui o programa principal. Vou minimizar, que acho que facilita. E aqui no programa principal nós vamos começar a trabalhar tudo aquilo que a gente fez, tá certo? A primeira coisa que nós vamos fazer é chamar as configurações tanto do AD quanto do PWM. Né? Então, vamos colocar aqui, pode ser até próximo quando a gente está configurando, né? Vamos colocar aqui, ó, configura PWM, tá certo? Vou colocar aqui o setup, o PWM10. Aí já pode deixar essa seção aí, se a gente for utilizar outro PWM no futuro, ok? E vamos colocar aqui o setup do AD, tá certo? AD,
Aí a gente vai colocar aqui a chamada daquela funçãozinha que nós criamos lá, né? Setup ADC. Beleza? Então pronto. As funções chamadas já vão ser executadas, né? Vai configurar direitinho o PWM10 e o ADC. Agora nós vamos precisar nos preparar para esse resultado, para receber esse resultado. A ideia é que nós possamos receber esse resultado AD e criar um vetor para poder utilizar a parte gráfica do CCS, né? Ou seja, um gráfico com todos os pontos lidos no AD, beleza? Então vamos criar aqui um buffer, tá certo? Então nós vamos fazer a criação de um buffer para poder receber esses valores do AD. Então, para criar um buffer, nós vamos vir aqui na parte que nós temos aqui de variáveis, né? Vou até nomear essa parte aqui como variáveis. E aqui nós vamos criar algumas variáveis. Eu já tinha um index que eu estava utilizando para a variável seno, eu vou criar um outro index, seno, tá certo? Eu vou substituir lá, a gente já vai ver isso daí rapidinho. E aí eu também vou querer criar uma outra variável aqui para dar uma ajuda, para a gente ver uma outra parte do conversor AD, tá certo? Que é uma variável que nós vamos chamar de offset. Então todas essas variáveis aqui vão ter relacionadas a seno, né? Deixando uma linha só. Outras variáveis que nós vamos criar vão ser as duas variáveis que vão receber os valores das duas conversões AD, certo? Então eu vou criar aqui a DC1 e a DC2, que serão as duas variáveis que vão receber o valor, né, da conversão AD, beleza? E vou criar aqui um vetor, tá certo? Um outro vetorzinho parecido com o seno, né? Só que um vetor também, que eu vou chamar de plot, que vai ser o vetor onde nós vamos plotar esses valores recebidos, beleza? Para fazer isso, eu vou criar um ponteiro, tá certo? Pronto. Esse ponteiro aqui nós vamos utilizar, ele está endereçando aqui o ADC1, tá certo? E a ideia é colocar ele para dentro do plot. Então nós vamos trabalhar lá embaixo, eu vou pegar só essa variável seno aqui, porque sem index seno, porque quando eu gerava aqui o meu seno, né, pelo meu DA, eu usava a variável index. Então eu vou só trocar aqui por index seno, ok? E aí agora vai utilizar ela aqui e nós vamos utilizar a variável index dentro do AD, tá certo? Só isso, basicamente. Então, feito isso aqui, nós vamos precisar o quê? Criar, né, a nossa rotina de tratamento da interrupção AD. Porque até agora nós estamos ainda com aquela brincadeira do while, ele vai ficar fazendo 34 piscar, e na interrupção do timer ele vai gerar uma forma de onda senoidal no meu DA. O que eu quero fazer agora é fazer a leitura AD. Então eu preciso prototipar a minha configuração e montar, né, a minha rotina de tratamento da interrupção do AD. Bom, para fazer isso, não é muito diferente do que nós fizemos para o timer 0. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é atualizar a tabela de interrupção. Então, aqui nós vamos atualizar, e com isso daqui, ao invés de utilizar a interrupção default do AD, eu vou utilizar essa interrupção aqui, né, essa função aqui. Como nós não criamos ainda ela aqui, né, vamos lá em cima só para fazer a prototipagem dela. Então, a gente vem aqui em cima, vamos fazer a prototipagem, né, pronto. Aí nós vamos utilizar essa rotina aqui como sendo a tratamento, né, do ADC. A int set é o timer 0. O AD, né, a conversão AD A, ele também está no mesmo PE, ok? Só que não é o 7, é o 1, beleza? Então a gente vai colocar aqui também, né, configuração, habilitar a interrupção 1. Então, tanto na linha 1, né, eu estou no PE1, eu estou habilitando o 7, que é a coluna do timer 0, e habilitando a coluna 1, que é a coluna do ADC. Ok?
Então, as duas colunas habilitadas. Não vou precisar mexer no IER, por quê? Porque essas duas colunas são da mesma linha, né? Que é a linha 1. Então, está todo mundo ok. Falta fazer o quê? Escrever propriamente a rotina. Então, aqui eu tinha a rotina do timer 0, eu vou escrever aqui a rotina do ADC, ok? Então, o que eu quero que eu faça aqui? O que eu quero fazer no ADC? Ler tanto as duas recepções, né? Ler as duas recepções e colocar uma delas, no caso, tanto faz, daqui a pouco a gente vai ver isso, para plotar, beleza? Então, vamos já colocar as duas recepções aqui, tá certo? Aqui eu vou colocar o ADC1 e o ADC2 igual ao ADC. Esses results 0 e 1 aqui, é importante da gente falar um pouquinho deles. Eu tenho ao todo 16 buffers, né? Se eu colocar o CTRL aqui e clicar, ó, tem aqui, ó, 16 buffers de recebimento do ADC, tá certo? Do 0 ao 15. Toda vez que converter o primeiro convertido, né, o primeiro resultado convertido, seja SOC 0, SOC 1, SOC 2, SOC 3, não interessa, tá? Converteu, ele vai para o registrador result 0. Converteu o segundo resultado, vai para o result 1. Né? Quando tiver interrupção, eles são apagados. Depois você pode ler e aí eles são recarregados na próxima start de conversão, ok? Então, esses 16 buffers aí, nessas 16 posições, você pode colocar qualquer um dos SOCs que você colocou, que você gerou. O ponto é, cada conversão vai colocando aí. Então, não confunda ADC result 0 com o resultado do SOC 0. O ADC result 0 vai ter o resultado do primeiro SOC que você converteu, tá certo? Vamos supor que você não usou o SOC 0, você usou só o SOC 1. Então, toda vez que você converter, o resultado do SOC 1 vai ser gravado nesse registrador de result 0, beleza? Toma muito cuidado com isso, que é um erro muito comum, né? Ah, não, professor, eu coloquei o SOC 5, aí eu vou lá, quero o result 5, não está aparecendo nada. E não vai aparecer nunca, ok? Então, deixa ele colocado aí. Bom, depois disso nós vamos fazer o quê? A indexação do nosso plot, né? Vamos fazer aqui, vamos pegar e vamos criar o nosso plot. Então, vou fazer de novo, né, o índice aqui, e ele vai estar, para cada valor da nossa variável plot, né, que vai ser o nosso vetor, vai ser um dos ponteiros colocado aqui por esse ADC. Por enquanto está ADC1, que a gente fez aqui em cima. ADC1. Quero mudar? Basta mudar aqui para ADC2. Então, feito o plot, acabou? Acabou, tem que fazer mais nada. Vamos pegar aqui e simplesmente fazer o que nós fizemos aqui, ó. Fazer o acknowledge, tá ok? Apagar, eu vou só tirar uma linha, pronto. Apagar aqui o flag do ADC, né, da int1 do ADCA, e dar o acknowledge no bloco. Então pronto, gente. Vamos fazer a compilação. Compilado e gravado aqui na plaquinha, agora nós vamos dar o play para rodar o nosso programa, certo? Então, dando um play aqui, pronto, está rodando. Nesse momento, até antes da gente dar o play, é interessante fazermos o quê? Nós vamos fazer essa ligação aqui, ó. Ligar o pino 70 com o pino 26, tá certo? Para pegar a saída do conversor digital analógico e ligar na entrada do conversor analógico digital. Dessa forma, o nosso conversor analógico digital, ele vai ler aquela senoide que nós criamos anteriormente, beleza? Então, feita essa conexão, vamos ver agora os resultados. E é agora que nós vamos trabalhar com essa área aqui, ó, que é as expressões, tá certo? Primeiramente, vamos limpar isso aqui, vamos tirar todas essas expressões aqui, ó, pronto. Porque isso aqui é de outro projeto, não interessa pra gente agora. Pronto. O que eu quero acompanhar aqui? As minhas variáveis da leitura AD. Então, aqui no nosso programa principal, né, nós estamos aqui no Mine, nós vamos achar lá as nossas variáveis, estamos lá dentro do interrupt, eu seleciono ela, botão da direita, adicionar to last expression e
Ok, então pronto, ó, uma expressão já está lá. Se ela estiver parada num valor único, é porque esse botãozinho aqui, ó, não está ligado. Então, quando você liga ele, ele fica aqui atualizando em modo real, né? Mais ou menos em modo real, em tempo real, o valor da variável ADC1. Se você quiser, a gente pode colocar também a ADC2, ó. Pronto, ADC2 lá. Óbvio que a ADC2 não tem nada conectado a ela, vai ficar um pouco flutuando, mas em torno do zero, tá certo? Então, feito isso daqui, a gente pode acompanhar as variáveis. Mas o que a gente quer ver? A gente quer ver a nossa senoide, né? Então, nós vamos fazer uma plotagem, nós vamos plotar aquela variável plot, né? Nós vamos criar um gráfico para ver aquela variável plot dentro aqui do nosso CCS. Então, para fazer isso, nós vamos vir na ferramenta em Tools, e aí nós vamos colocar aqui em Graph, Single Time, e aí aqui nas propriedades do gráfico nós vamos colocar o quê? Primeiro, tamanho do nosso buffer, como a gente criou o plot é 400, né? Então 400. Qual o tipo de variável? Né? Inteira não sinalizada, 16 bits. Né? 16 bits não sinalizada. Qual é o nome da variável? Né? O endereço inicial, nós vamos colocar o plot, né? Que vai ser o ponteiro para a primeira variável. Autoescala está em true, nós vamos colocar em false. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa variável ela tem 12 bits, então ela vai de 0 a 4096. Então vamos colocar aqui 4096, beleza? Se você quiser, você pode trocar aqui de sample para microsegundos, não tem problema nenhum. O único peguinha que nós temos nessa Graph Properties é que nós acabamos de selecionar microsegundos, mas se eu der OK, ele volta para sample. Por quê? Você tem que clicar em algum lugar depois de fazer a alteração. Agora está alterado, beleza? Caso contrário, ele volta para o valor anterior, tá? E aqui também, ó, Display Data Size, vamos colocar os mesmos 400 lá de cima, para a gente ver um ciclo completo, ok? E aí, ok, aqui, ó, vai aparecer aqui embaixo, ó, vamos tirar o play, né? Ó, vai aparecer aqui embaixo a forma de onda da senoide que nós estávamos, né? Da senoide que nós geramos. Então está aqui a senoidezinha que nós acabamos de gerar, beleza? Então, essa é a forma da gente poder ver uma variável. Então aqui ele está plotando, né, de forma gráfica, o valor daquela variável plot, que corresponde aos valores lidos do ADC1, beleza? Nós vamos fazer uma pequena alteração no nosso programa agora. Vamos dar um stop aqui. Voltar aqui no nosso programa original. E lembram que eu criei aquela variável lá em cima, ó, offset? Nós vamos usar essa variável agora. Nós vamos colocar ela aqui embaixo. Ó, na hora de gerar a senoide no conversor digital analógico, nós vamos colocar aqui esse offset. Beleza? Para se somar aqui. E aí nós vamos poder controlar o nível do offset. Vamos dar aqui compilar, gravar aqui no processador, vamos dar um play aqui, olha lá, a nossa senoide está aqui, e agora nós vamos mexer nesse offset. O offset estava 0, né? Se a gente chegar aqui embaixo e colocar o offset na expression também, ó, expression lá, pronto, ó, apareceu lá, o offset estava 0. Agora vamos colocar um valor diferente de 0 aqui, ó, 1000. Olha lá, ó. A nossa senoide foi somada a 1000, ok? Então, esse expression ele é muito interessante porque ele não só permite que você acompanhe variáveis, como ele permite também que você altere valores dela, né? Então, quando você quer criar algum flag para poder acompanhar a execução do seu projeto e tal, você pode colocar eles aqui e ir alterando eles à medida que você desejar, tá certo? Então, aqui no offset a gente pode botar qualquer valor, sei lá, 800. Opa, 800, né? Mudou para 800, quer voltar para 0. 0, certo? Então, esse expression é muito potente para isso daí. Beleza, pessoal? Até a próxima, meus caros.